Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Com os pagamentos via Pix ou cartão, as moedas sumiram de circulação e agora o problema dos comerciantes é a falta de troco. Estudos norte-americanos mostram que realizar meditação logo após acordar ajuda a evitar depressão, ansiedade e dores crônicas. No Agosto Dourado, mês de conscientização da amamentação, a importância da doação de leite materno que pode salvar vidas. Com o aumento dos pagamentos via Pix ou cartão, as moedas sumiram de circulação e agora o problema é a falta de troco. E a alternativa para muitos comerciantes tem sido improvisar. Seu Raimundo vende pomadas no centro da capital e, para facilitar no troco, já arredondou o preço do produto. Minha pomada é R$10, não precisa de moeda não. Já facilita. Já ia ficar mais complicado. Aí era difícil, né? Quem nunca escutou a frase, você teria trocado? No Brasil, a produção de moedas foi reduzida em 70% nos últimos 3 anos. Isso é reflexo do avanço dos meios eletrônicos de pagamento. Tem gente improvisando na hora de dar o troco. Devolve no Pix, fica para próxima, assim a gente faz. A moeda de R$1 é a que menos foi produzida nos últimos 3 anos. A redução foi em 73%. E quem está sentindo mais falta dela são os comerciantes. Mas cadê as moedinhas? Aonde elas foram parar? Eu guardo. Cofrinho? Sim, é para minha filha. Uma loja no centro de Campo Grande se destaca entre várias que oferecem algo para as pessoas que possuem moedas guardadas. Enquanto muitos comércios dão caixa de bombom ou 5% do valor de volta como brinde, esta loja paga 10%. Por exemplo, a pessoa traz R$300 de moedas, a gente paga 330, a gente paga uma comissão de 10% para a pessoa trocar essa moeda com a gente aqui. E com isso a gente conseguiu sanar nosso problema com moedas, né? A gente passa o ano aí tranquilo, sem problema de troco. A iniciativa vale desde quando a loja abriu. A abertura da primeira loja aqui em 2017, perto do final do ano, quando houve aquele movimento maior, né, normal do final de ano, e sumiu a moeda, a gente falou, poxa, e agora, como é que a gente vai fazer? Vamos uma medida extrema, vamos oferecer, a gente começou a postar nas redes sociais, divulgar na frente de loja, para que as pessoas viessem trocar com a gente a moeda, né? Desde que fosse de 25 centavos, 50 centavos ou de R$1, para facilitar nosso troco. E deu super certo, a gente acabou permanecendo assim. Para a economia girar, a moeda precisa circular. Quantas moedinhas você tem aí no seu bolso? O Banco Central divulgou o nome da primeira moeda digital do país, Drex. E a nova tecnologia deve estar disponível a partir de 2024. Drex é a junção das iniciais das palavras digital, real, eletrônico e transação, representada pela letra X. O real digital não será uma criptomoeda, pelo contrário, será apenas uma representação do real na plataforma digital, podendo ser usado para pagamentos, compra e venda de um carro ou um imóvel e para a tomada de empréstimos. A expectativa dos criadores do real digital é que a nova moeda democratize o acesso aos serviços financeiros, baixe o custo de produtos como empréstimos e seguros e facilite o ingresso no ambiente dos investimentos. A plataforma Drex, por exemplo, poderá ser utilizada na intermediação da comercialização de um carro ou um imóvel, retirando os custos com intermediários. Classificada como CBDC, Central Bank Digital Currency, ela também poderá ser convertida em outras formas de pagamento disponíveis hoje, pois terá o mesmo valor do dinheiro tradicional. Além de poder ser utilizado em conjunto com contas bancárias, contas de pagamento, cartões e dinheiro em espécie, o Drex também permitirá acesso a serviços financeiros que estão sendo desenvolvidos com base em novas tecnologias, como é o caso do dinheiro programável, que pode ser programado para ser gasto somente para determinada finalidade. Por exemplo, um pai ou uma mãe
transferir uma quantia de dinheiro aos filhos menores de 18 anos com a certeza de que o valor poderá ser gasto unicamente com atividades culturais, como cinema, e não com algo não autorizado pelos pais. As inovações tecnológicas podem ajudar não somente nos costumes e bem-estar da população, mas também na saúde. Um estudo mostrou que a inteligência artificial consegue fazer um rastreamento preciso de câncer de mama. Publicada na revista The Lancet Oncology, a pesquisa apontou que a inteligência artificial pode tornar a triagem de mamografia mais precisa e eficiente. O levantamento foi feito com mais de 80 mil mulheres na Suécia e apontou que, além do rastreamento, a inteligência artificial é segura e eficiente. A pesquisa mostrou que a inteligência artificial detectou 20% mais cânceres em comparação com a leitura da mamografia feita por 2 radiologistas. Os pesquisadores também notaram que o sistema não aumentou os falsos positivos e reduziu a carga de trabalho de leitura da mamografia em 44%. Contudo, sua utilização ainda pode demorar um tempo considerável, já que os especialistas ressaltaram que a inteligência artificial não está pronta para ser implementada na triagem de mamografia. Isso porque ainda é preciso entender a combinação dos radiologistas com a inteligência artificial e o custo-benefício da tecnologia. Os pesquisadores alertaram para as limitações do estudo, incluindo que a análise foi realizada em um único centro e foi restrita a um tipo de dispositivo de mamografia e um sistema de inteligência artificial. No entanto, mesmo com algumas adversidades, entender que existe a possibilidade de se descobrir com antecedência e monitorar o câncer de mama pode salvar muitas vidas dessa doença que atinge anualmente mais de 66 mil mulheres só no Brasil, conforme dados do Ministério da Saúde de 2021. E a Universidade de São Paulo desenvolveu um implante composto de produtos extraídos de algas capaz de substituir os ossos no tratamento de câncer. O método conta com a carragenana, composto rico em fibras que tem a função de organizar e mineralizar a matriz óssea e promover a adesão celular. De acordo com os estudiosos, ela é semelhante ao sulfato de condroitina, presente nos ossos naturais. Sua principal vantagem é ser um composto de baixo custo, principalmente por ser encontrado em fontes renováveis, como as algas marinhas. A carragenana, extraída de algas, também é usada com frequência na indústria alimentícia e de cosméticos como estabilizante. Segundo os pesquisadores, os resultados mostraram que as células reagiram melhor à mistura do colágeno com a carragenana do que apenas com o colágeno. A ideia da universidade é realizar testes em vivo para avaliar a possibilidade e a segurança de preencher qualquer tipo de defeito ósseo com esse biomaterial. A descoberta foi considerada um grande avanço para o tratamento do câncer. Há algum tempo, a medicina luta para desenvolver outros tipos de implante, já que o modelo usado atualmente é feito com materiais retirados do corpo do próprio paciente. E por necessitar de uma cirurgia adicional, o procedimento não é simples, pois existe o risco de infecções, além de a intervenção não poder ser feita em grandes áreas do corpo. Para os desenvolvedores do estudo, a descoberta abre caminho para que o produto extraído de algas possa também ser utilizado em novas pesquisas sobre doenças cardiovasculares e renais. Apesar da redução de 300 milhões de fumantes nos últimos 15 anos, apontada no último relatório da Organização Mundial da Saúde, especialistas alertam. Muito popular entre os jovens, o cigarro eletrônico e o narguile representam risco para a saúde. Os novos números divulgados recentemente pela Organização Mundial de Saúde são animadores. Afinal, em uma década e meia, cerca de 300 milhões de pessoas se livraram do tabaco.
Além disso, o percentual de fumantes caiu de 22,8% da população mundial para 17%. Brasil e Turquia lideram o combate ao fumo, agora acompanhados pelas Ilhas Maurício e Holanda. A nova edição do relatório também destaca que cerca de 40% das nações pelo mundo baniram o cigarro de espaços públicos fechados. Isso, segundo a OMS, garante ar puro para as pessoas respirarem, motiva os fumantes a largarem a prática e evita que novos indivíduos criem o hábito nocivo. Entretanto, as últimas estatísticas ainda não são suficientes para trazer alívio aos especialistas. A cardiologista Tânia Ogawa, do Programa de Tratamento de Tabagismo do Instituto do Coração, INCOR, faz um alerta, principalmente aos mais jovens. Tanto o narguilé quanto o cigarro eletrônico, apesar de serem formas muito diferentes de consumo, né? O cigarro eletrônico é um cigarro sem combustão, né? Vamos dizer assim. Então é um consumo de nicotina sem combustão. O narguilé não. O narguilé tem uma fonte de combustão, libera monóxido de carbono. O narguilé nada mais é do que uma outra forma de se iniciar os jovens ao consumo de tabaco. Aquela pessoa que começou a sentir falta do tabaco, ela vai recorrer durante a semana ao cigarro e nos finais de semana vai com o grupo consumir o narguilé. O relatório também aborda o avanço dos cigarros eletrônicos pelo mundo. Conhecidos como vapes e pods, os dispositivos para fumar têm a venda proibida no Brasil desde 2009 pela Anvisa, embora sejam facilmente encontrados em tabacarias. Segundo uma recente pesquisa realizada em território nacional, 1 a cada 4 jovens de 18 a 24 anos já utilizou alguma vez um cigarro eletrônico. Em todas as faixas etárias, essa taxa foi de 8%. Além do cigarro eletrônico, que eu já comentei que a gente receia que a droga do século atual deixa de ser o cigarro fumado ou com combustão e passa a ser o cigarro eletrônico, então a gente alerta para os riscos do cigarro eletrônico, né? Nós também alertamos para jovens e mulheres, que são as populações que ainda a gente nota que a queda no número de iniciantes ao fumo ainda é menor do que em homens aqui no Brasil. Já um estudo publicado em uma revista científica internacional mostrou que a concentração de toxinas nocivas à saúde aumenta em 22 vezes no ambiente fechado após o uso, levando os riscos também para aqueles que não utilizaram os aparelhos eletrônicos ou narguilés. Aproximadamente 1.300.000 pessoas morrem ano a ano devido ao fumo passivo, pelo risco elevado para doenças cardíacas, derrames, doenças respiratórias, diabetes tipo 2 e câncer, diz a OMS. Muitas vezes as sessões de narguilé, de consumo de narguilé, elas duram horas. Então, aquela pessoa que vai numa festa, fuma um cigarrinho só para socializar com os amigos, numa sessão de narguilé, mesmo que ele não fume tanto ali no bocal, ele vai estar exposto a um ambiente extremamente cheio de fumaça, cheio de monóxido de carbono e vários outros material particulado, vários outros pequenos componentes que fazem muito mal à saúde. Existe uma ação que é muito importante da Anvisa e do governo de não se legalizar o cigarro eletrônico no Brasil. A gente percebe que nos países em que o cigarro eletrônico foi legalizado e pode ser vendido livremente, consumido livremente, esse consumo está nas alturas. Com a rotina cada vez mais intensa e exaustiva, o pensamento sobre o trabalho continua predominante em outros momentos do dia a dia, até mesmo na hora do descanso. Essa condição é provada que não faz bem à saúde e um especialista divulgou algumas formas para evitar esse desgaste. Olha só. Diante das pressões do trabalho sempre conectado em que vivemos, algumas pessoas reagem passando cada momento da vida trabalhando ou pensando em trabalho. Consequentemente, o tempo para amigos, exercícios, alimentos saudáveis ou sono de qualidade fica cada vez menor. Mas essa condição, que afeta diretamente a saúde mental das pessoas, pode ser mudada. Isso porque um estudo recente descobriu que a reflexão relacionada ao trabalho é um dos preditores mais fortes de fadiga e esgotamento.
Para isso, o terapeuta Guy Winch, que elaborou a pesquisa, formulou algumas estratégias para que as pessoas possam evitar esses pensamentos em horários de descanso. Esse levantamento trouxe então 5 etapas para uma melhor condição de vida. O doutor sugere que as pessoas mantenham um diário de reflexão para registrar as horas que dedicam a remoer questões de trabalho a cada semana. O Winch afirma a importância de estabelecer uma linha clara entre o começo e o fim do trabalho. Para isso, mudar de roupa, sair de casa, ouvir uma música pode te ajudar. Fazer isso não apenas define um limite psicológico, como também pode nos tornar mais propensos a usar esse tempo para descansar ou nos conectarmos com pessoas na vida real. Há evidências de que ruminar sobre o trabalho durante o tempo de lazer pode afetar nosso bem-estar emocional. Então, quando estiver pensando, veja o que pode fazer nessa situação. Grande parte dos questionamentos te mostrarão que você não pode fazer nada para mudar aquilo, e isso irá te deixar mais tranquilo. Desconectar no final do dia não vai parar a ruminação, mas recarregar sim. Uma atividade de recarga deixa você se sentindo energizado mentalmente e satisfeito consigo mesmo. E por fim, mas não menos importante, se distrair. Técnicas de distração pode romper o ciclo de reflexão. Se você não conseguir encontrar uma maneira de resolver um problema, o Dr. Winch sugere fazer algo que exija foco, como palavras cruzadas ou um jogo de palavras. Ou, se for no meio da noite, tente um exercício de memória, como lembrar os nomes de seus professores desde o jardim de infância. Um levantamento de uma empresa ucraniana de análise de dados revelou que a taxa de natalidade da Ucrânia caiu 28% desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Os dados apontam que 38.324 bebês a menos nasceram no país nos primeiros 6 meses deste ano em comparação com 2021, antes da guerra. De acordo com a Open Data Vault, a queda de 2021 a 2023 é a maior desde que a Ucrânia conquistou a independência em 1991. A próxima queda mais acentuada foi em 2015, após a anexação da Crimeia pela Rússia. As Nações Unidas também apontam que, mesmo antes da guerra, a população da Ucrânia deveria diminuir em 50% até 2050. As taxas de natalidade já estavam caindo 7% ao ano desde 2015. Este ano, uma média de 16 mil bebês nasceram por mês, em comparação com 23 mil bebês nascidos mensalmente antes da invasão russa em grande escala. De acordo com dados do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, também há cerca de 6 milhões de refugiados que deixaram a Ucrânia desde fevereiro de 2022. Alguns especialistas, contudo, acreditam que os ucranianos vão voltar a ter mais filhos após o fim da guerra. Máscaras de proteção ao sol e ao calor que cobrem o rosto todo, deixando apenas os olhos, a boca e o nariz à mostra, ganharam mais notoriedade na China por causa das altas temperaturas. Com os termômetros ultrapassando os 35 graus, o uso de facekeens ganhou mais adeptos no país asiático. Assim como qualquer roupa de banho, essas máscaras podem ser usadas dentro d'água. Aliás, elas são usadas por chineses durante o verão há anos e são feitas de tecidos leves, alguns inclusive com tecnologia resistentes a raios UV, e costumam ser combinadas com outros itens de proteção do calor, como blusas de mangas compridas, chapéus, ventiladores portáteis, sombrinhas e óculos. Tudo para evitar queimaduras e calor. A Organização Meteorológica Mundial alertou que as temperaturas extremamente altas que afetam o hemisfério norte são o novo normal do mundo, como uma reação do planeta às mudanças climáticas.
Já a agência especializada da ONU lembrou ainda dos perigos dessas altas temperaturas para o corpo humano, que aumentam a chance de ataques cardíacos e mortes. Com o objetivo de reduzir o tempo de tela de crianças e adolescentes e evitar o desenvolvimento de vício em redes sociais e aplicativos, a administração do ciberespaço da China anunciou uma nova proposta legislativa que pode limitar o tempo de uso desses dispositivos móveis. Além de também implementar uma espécie de controle parental para que apenas determinados conteúdos sejam acessados pelos mais novos, a ideia é que os menores de 18 anos só poderão acessar a internet de dispositivos móveis das 6 horas da manhã às 10 da noite, e ainda com um horário máximo de uso a ser estipulado, a depender da faixa etária. Quem tem 16 ou 17 anos pode usar 2 horas por dia. Entre 8 e 15 anos, 1 hora. E menores de 8 anos, 40 minutos. Em cima disso, o texto também propõe que crianças entre 12 e 16 anos só poderiam acessar conteúdos educativos e notícias, enquanto menores de 3 anos só teriam direito a músicas e conteúdos focados em áudio. O texto ainda está em fase de rascunho e a próxima etapa é uma consulta pública para que a população contribua com críticas ou sugestões. Não há previsão para que essa legislação seja aprovada ou que os horários de uso sejam implementados no país, mas a atual versão do documento deve ser finalizada até setembro deste ano. As principais empresas de tecnologia da China ainda não se manifestaram sobre a proposta, mas é possível que nem todas concordem com a proibição. Afinal, companhias de serviços online geram receita com base em acesso e consumo, inclusive de públicos menores de idade. Medidas parecidas, inclusive, até já foram implementadas por companhias como a ByteDance, dona da TikTok, que limitou o tempo de uso diário do app chinês para crianças ainda em 2021. Sem contar que, para que os mecanismos de controle de tempo sejam efetivos, as fabricantes devem trazer alguma forma de identificar que o usuário é uma criança, como as operadoras já fazem ao registrar uma conta, ou um mecanismo padronizado para efetuar a restrição por idade. Uma raça de urso incomum tem intrigado muitas pessoas pela sua aparência, que até fez aumentar o número de visitantes de um zoológico na China pela sua semelhança com um ser humano. Não de aparência, mas pela postura. Olha só. Toda essa história começou após um vídeo publicado nas redes sociais. Nas imagens é possível ver um urso do sol em pé sobre uma rocha em seu zoológico, com postura ereta, apoiado nas patas traseiras. Alguns usuários do Weibo começaram a duvidar da verdade e do urso, e chegaram até dizer que o zoológico teria colocado um humano em uma fantasia de urso. Alguns internautas até chegaram a dizer que provavelmente era o trabalho de verão de alguém que se fantasiou. O zoológico localizado em Xinjiang negou essas teorias e explicou que essa raça de urso são menores do que os outros e parecem diferentes, mas são reais. Por conta da polêmica, um zoológico da Inglaterra também divulgou um vídeo de animais da mesma espécie para defender a tese do zoológico chinês. O urso malaio, ou do sol da Malásia, pode ser encontrado nas densas florestas de planície do sudeste asiático. Ele é o menor membro da família dos ursos e costuma ser do tamanho de cães grandes, podendo chegar no máximo a 1,30 m de altura. Em comparação, os ursos pardos e de outras espécies podem chegar aos 2,80 m de altura. E além disso, consegue ficar de pé como um homem. Depois do vídeo do zoológico inglês, não restam mais dúvidas. Embora muito parecido com um ser humano, o animal realmente é um urso legítimo. E um panda foi flagrado soluçando lá na China. O vídeo foi divulgado pelo Centro de Conservação e Pesquisa do país. O panda gigante estava sentado em uma moldura com as mãos nos joelhos e, de repente, começou a soluçar incontrolavelmente.
Todo o corpo peludo do panda se movia em uníssono com o ritmo dos soluços, uma cena raramente capturada em vídeo. O centro na província de Sichuan, no sudeste da China, é uma instituição líder mundial para a preservação e reprodução da população de pandas e reintrodução do animal em cativeiro na natureza. Atualmente, a instituição realiza cooperação com 18 zoológicos em 16 países e regiões e 39 instituições de criação de animais e mais de 10 institutos de pesquisa científica na China. A maior exposição de trabalhos de artistas negros do país foi aberta ao público em São Paulo. A partir do ano que vem, a mostra vai rodar todo o Brasil. Uma exposição de presença que exalta a existência de artistas negros ao longo de toda a história da arte do Brasil. E até no nome da mostra, a pluralidade do país é destacada. Dos Brasis, arte e pensamento negro. A gente entendeu e a gente defende que o que a gente vê, uma produção visual de artistas negros, é fruto de um trabalho intelectual, é fruto de um pensamento para o próprio mundo, para o mundo ao redor e também para o sistema de arte. Então é isso, os 7 núcleos da exposição são baseados em 7 textos, termos, conceitos de pensadores negros brasileiros. Emanuel Araújo, Beatriz Nascimento, Guerreiro Ramos, Lélia Gonzalez e Luiz Gama. Foram esses os pensadores brasileiros que inspiraram a mostra, composta por 383 obras de 240 artistas de todo o país. O projeto do SESC nasceu há 3 anos, com um propósito. Por uma necessidade de fazer uma reparação histórica. A gente sabe que a história brasileira foi escrita por mãos brancas e é preciso fazer algum tipo de reparação em todas as linguagens, em todas as expressões humanas, né? Então a arte é uma delas, é uma parte que cabe, que é muito cara ao SESC, né? Muito importante. Então veio essa ideia da gente fazer aí uma grande exposição e à medida que a pesquisa ia avançando, a gente entendendo a proporção que aquilo estava tomando, porque o número de artistas negros brasileiros é imenso. Essa já é considerada a maior exposição de artistas negros do país, com obras produzidas entre os séculos 18 e 21, entre telas, fotografias, esculturas e até vídeos. A gente está aqui apresentando o filme Dançando na Chuva, que é uma obra feita especialmente para essa exposição dos Brasis, que reflete um pouco sobre a questão de como corpos brancos e corpos negros podem existir no mundo ou não existir no mundo. A partir disso, a gente constrói um processo colaborativo, eu, o Jaime e o coletivo Legítima Defesa, para discutir a vida da população negra e não seu extermínio. Por trás da beleza de cada obra, mensagens de protesto se misturam à alegria estampada na maior parte da arte negra da exposição dos Brasis. A gente preparou um conjunto, uma constelação de artistas, uma constelação de presença de arte e que as pessoas venham, que visitem e entendam, né, um pouco desse Brasil plural que temos. A mostra acontece no Sesc Belenzinho, zona leste de São Paulo, onde fica até janeiro do ano que vem. Depois, a exposição vai rodar por unidades do Sesc de todo o Brasil, ao longo de 10 anos. A entrada é gratuita. E olha só, realizar meditação logo após acordar ajuda a evitar depressão, ansiedade e dores crônicas. A conclusão teve como base diversos estudos de universidades norte-americanas. Criar o hábito de meditar por apenas 5 minutos após acordar pode dar um colorido diferente no dia e evitar doenças crônicas e psicológicas ao longo do tempo, já que a meditação relaxa o corpo e o sistema nervoso, além de ser um momento de refúgio para a mente. Para começar a colocar a meditação em prática, não é necessário nenhum tipo de preparo físico ou mental. Basta reservar um tempo da manhã e criar o hábito. De acordo com especialistas, a meditação deve ser encarada como algo rotineiro, como escovar os dentes. Mesmo que suas manhãs sejam corridas,
como a da grande maioria dos trabalhadores brasileiros, separar apenas 5 minutos trará resultados positivos na rotina, diminuindo o estresse e a ansiedade. Para realizar a meditação, basta colocar um som leve, marcar o tempo e trazer toda a atenção para seu corpo. Apesar do esforço para ficar concentrado, é normal que surjam alguns pensamentos errantes e até mesmo que tente tirar o foco. Mas o segredo é não considerar isso um fracasso. Para as pessoas mais inquietas, talvez seja difícil fazer uma meditação sentado. Para esse público, o segredo é misturar a atenção plena com o movimento, como, por exemplo, acordar e fazer uma rápida caminhada, controlando a mente e a respiração. O mês de agosto é dedicado ao aleitamento materno, quando são intensificadas ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância da amamentação. A cor dourada foi escolhida porque destaca o padrão ouro de qualidade do leite materno. A amamentação traz inúmeros benefícios tanto para as mães quanto para os bebês. O leite é o alimento que tem todos os nutrientes específicos para cada necessidade do filho, ao mesmo tempo que estimula o desenvolvimento do sistema imunológico. Tanto que os bebês que mamam costumam passar menos tempo no hospital quando adoecem, além de ter menos resfriados no primeiro ano de vida, menos quadros diarreicos nos primeiros 2 anos de vida, menos risco de obesidade e de diabetes médias. Nos primeiros dias do pós-parto, a mãe produz o leite in natura, chamado colostro, que é rico em imunoglobulina, que tem papel fundamental nos quadros respiratórios. Essa proteína age na proteção das mucosas do sistema respiratório do bebê, evitando a progressão de infecções, além de reduzir a exposição e a absorção intestinal de alergênicos responsáveis pelas doenças respiratórias. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida reduzem até 63% as internações hospitalares por doenças respiratórias, como pneumonia, bronquiolite e gripes, e ainda protege do risco de morte, principalmente nos primeiros 5 anos de vida, período em que o risco costuma ser maior, independentemente de a criança ter comorbidades ou não. Já para as mães, os benefícios da amamentação vão da redução de peso mais rápida no pós-parto, à diminuição dos riscos de diabetes tipo 2 e de câncer de mama e de ovário. É importante ressaltar que nos primeiros dias, a mãe pode ficar com o mamilo um pouco mais sensível em função da mudança hormonal que a mulher passa. Por isso, é importante uma orientação adequada para que se avalie a pega do bebê. E no último ano, 12% dos recém-nascidos no país foram prematuros. Esse é o principal perfil das crianças que não conseguem mamar, por isso dependem de leite doado. Neste agosto dourado, mês de conscientização da importância do aleitamento materno, vamos mostrar como mães que amamentam podem salvar vidas com a doação de leite humano. Desde que o bebê da Ana Paula nasceu, há cerca de um mês, ela passou a frequentar este banco de leite. Aqui ela extrai o alimento a ser oferecido ao próprio filho, internado na UTI neonatal. Nascido com uma patologia no coração, o menino precisa de uma sonda para se alimentar. Felizmente, a mãe tem leite suficiente para o desenvolvimento da criança, mas nem sempre é assim. Pela falta de sucção do bebê, algumas mulheres não produzem a quantidade necessária ao filho. Daí a importância da doação daquelas que têm de sobra para bancos como esse. Se eu tivesse além, eu doaria porque tem muitos nutrientes, né? É muito importante para o bebê, tanto que é recomendado dar até os 2 anos de vida da criança. O Ministério da Saúde destaca o leite humano como o meio mais importante de nutrição de bebês até 6 meses de vida. E ressalta que a mortalidade de crianças até 5 anos de idade pode ser reduzida em até 13%
por causa do aleitamento materno. É um alimento que ele é dinâmico, ele é 100% das necessidades das crianças, então é um alimento que realmente vai atingir tudo que a criança precisa, em todos os momentos, de 0 até o 6º mês, de forma exclusiva. E depois, até os 2 anos de idade, de forma complementar à alimentação, ele continua sendo o principal alimento para poder fazer essa manutenção e desenvolvimento das funções. Por isso, cada gota importa. Como explica a coordenadora médica do Centro Neonatal e Banco de Leite Humano do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. Doação de uma mãe, dependendo da quantidade, ela pode salvar 10 bebês, pelo menos, porque depende da quantidade que eles recebem. Nós temos bebês prematuros que recebem 1 ml de leite a cada 3 horas. Nós temos bebês prematuros que recebem 2 ml de leite a cada 3 horas. Então, dependendo da quantidade que essa mãe doou, ela pode diminuir a mortalidade de vários desses recém-nascidos. Nesta sala, o leite doado passa por um processo de pasteurização que inativa os vírus e mata 99,5% das bactérias presentes no leite humano. Aqui nós temos o pasteurizador, que então aquece o leite por 62,5 graus por 30 minutos. Esse é o resfriador, que então resfria rapidamente o leite de 62,5 graus quando sai da pasteurização até 5 graus. Para que ele não perca as suas propriedades imunológicas, para que ele perca o menos possível dessas propriedades. Depois, todo o leite doado passa por um controle de qualidade antes de ser liberado para o consumo dos bebês. E é tão simples doar. Um processo rápido, indolor e sem risco, que pode ser feito em casa. A própria mãe tira o leite, congela e aguarda uma pessoa do banco buscar. Quem tem leite além da necessidade do filho e reside nas proximidades do Hospital das Clínicas, pode se cadastrar pelo e-mail bancodeleite.icr@hc.fm.usp.br. Para outras localidades, encontre o banco de leite mais próximo pelo site rblh.fiocruz.br. Quem doa está ajudando outras vidas. Então, assim, só o fato de você estar ajudando outra pessoa, ainda mais uma criança que acabou de vir para o mundo, a pessoa vai se sentir muito beneficiada. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!